Fala galera, esse é o nosso filme de estreia do nosso canal, é o react do filme A Procura da Felicidade. É um filme que eu já estava anunciando, é meu filme favorito. Esse filme fala um pouco da história de Cruz Gardner, eu já dei um pouco do resumo desse teaser, né, dessa chamada que eu fiz com vocês pelo Instagram, enfim. Mas é uma história muito inspiradora e eu quis trazer esse filme como o nosso primeiro filme de reação, né, de react, para fazer com as lentes de Romanos 5:3. Que eu vou ler mais uma vez para vocês, para a gente já começar colocando as lentes corretas para olhar o filme já sendo abençoado. Então fica assim, Romanos 5:3 diz: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. O texto até continua, e eu vou já soltar o play para esse filme, pra gente pegar algumas partes do filme, porque é um resumo, né? Não é o filme inteiro, obviamente, não de ficar aqui horas vendo o filme, mas é um resumo de alguns minutos que conta um pouco dessa trajetória dele, e já começa ele perguntando pro filho se o filho dele é feliz, né? Lembrando o filme é A Procura da Felicidade. Só vamos soltar aqui o play, peraí. Responde uma coisa, você é feliz? É uma trinca. Ele, Porque eu sou feliz. a esposa e o filho. Então vai buscar a felicidade. Vai buscar a felicidade. E é uma relação frustrada da esposa, né? Com S. Então tenho que pegar o Christopher, dar janta, dar banho, colocá-lo pra dormir e voltar aqui até às 7. E eu vou apertar Olha, eu um já pause vou aqui, fazer por quê? agora. Porque eles iniciam o filme empreendendo, são dois empreendedores, na verdade, é um casal empreendedor. Só que o que acontece? Não dá certo. Eles investem numa máquina para auxiliar médicos, acho que é de exame, se eu não me engano. E simplesmente eles compram muitas máquinas, colocam dinheiro nisso e não vende, o negócio não prospera. E ela começa a trabalhar. E ela, quando começa a trabalhar, ela se frustra, porque ela vê que o marido não consegue vender o material, ela tem que estar trabalhando, sustentando a casa, a conta não fecha. E aí, quando a conta não fecha, você pode ver que ela vai começando... o resumo aqui conta já um pouquinho, que ela vai dando para trás no casamento deles. Extra há 4 meses, Chris. Pagou os impostos? Não, eu vou ter que pedir. E aí não vende, simplesmente não consegue É só vender. vender o que tem no seu contrato. Tira a gente disso. Linda, é o que eu estou E a esposa tentando fazer aqui. surtando completamente Não com ele. precisamos, É desnecessário e muito caro. Tudo bem, muito obrigado mesmo assim. Talvez no próximo mês. Pode ser. É isso que eu tô tentando fazer pela minha família, por você e pelo Christopher. Thomas Jefferson mencionou felicidade. E eu vou pausar aí, porque esse momento onde ele encontra, você vai ver que ele vai encontrar um cara saindo do carro, é um momento chave. Porque o processo ele muito mal com a esposa praticamente pulando fora, e ela pula fora mesmo, deixa só ele e o filho dele. E ele se vê numa situação muito complicada, porque ele não tem um emprego, ele não tem nenhuma perspectiva, e aí ele resolve meio que estagiar, né, um processo seletivo para ser um corretor. E aí, assim, imagina, você não tem emprego fixo, você tem contas para pagar, você tem um filho para sustentar, e aí você vai se tornar um estagiário, né? Ele nos inspira, esse primeiro momento eu quero dar esse pause para te dizer. Apesar das circunstâncias difíceis que ele está passando, apesar de tudo contribuir para ele estar desanimado, para ele perder a esperança total, ele consegue ver uma oportunidade e olhar o seu potencial. Ele consegue ver potencial nele diante de uma circunstância muito difícil, porque geralmente quando nós estamos diante de circunstâncias difíceis nas nossas vidas, a primeira situação que nós temos no nosso sentimento é se abater completamente. E ele consegue ver potencial nele, apesar de tudo estar muito contrário a ele. Então, assim, essa cena dele, ele vai fazer uma pergunta muito chave agora. Vamos lá. Carrão, né? Tenho 2 perguntas pra você. O que é que você faz e como você faz? Sou corretor da bolsa. Corretor da bolsa? Não. E tem que ir pra universidade? Tudo que ele precisava. Não tinha formação, Ei, mas tinha um potencial dele. E ele acreditava nele. eu quero ver um emprego. É? Que emprego? Nunca deixe Forte, ninguém te muito dizer forte. que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Qual é o emprego? De corretor. Se Corretor. você tem um sonho, tem que correr atrás dele. Corretor. Aham. Não vai ser astronauta? As pessoas não E conseguem. ele vai, vencer, mesmo assim, ela sai de casa não vai vencer. e ele mete a cara. Ele vai mesmo. Para estagiário. Isso inspira muito. Nada Isso disso. inspira demais. Apertar pausa, porque inspira demais. Porque
não tinha por que ele acreditar nisso. Não fazia sentido ele acreditar, sendo estagiário ou concorrer a uma vaga, ele daria um futuro. Não tem explicação. Mas esse é o bacana, de você ver que ali ele não tem assim, uma figura de Jesus, né? Mas é quando nós sabemos e temos a certeza que é Jesus que nos inspira, é o Senhor que nos traz essa certeza de vida. Ele está cuidando de todas as coisas, Deus está provendo. Então se ele apontou, certamente ali, guiado pelo Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito Santo e seguiu o caminho que Deus tinha para a vida dele. Mas quando nós olhamos para as nossas circunstâncias de vida e pensamos, não tem condições, não é possível que eu consiga sair desse emaranhado de problemas, né? Desse emaranhado de problemas. Mas quando Jesus aponta um caminho, a gente precisa ter fé e acreditar, não, é o melhor. Porque se Deus apontou, é o melhor que eu posso seguir, né? E aí ele vai ser estagiário, né? Na verdade, não é um estágio, é um processo seletivo, onde ele não tem remuneração, onde ele não tem como sustentar nada, mas ele, em meio a tantas adversidades, ele insiste, ele vai, e aí, né? Você já deve imaginar. E aí ela já deu tchau. Tchau e benção. Eu quero o dinheiro do aluguel. Tá. Não posso Aí. mais esperar. É aluguel, é carro que ele perde. Escuta, Não consegue pagar aluguel. todo o dinheiro que eu tenho e vocês não podem confiscar o meu dinheiro, então eu... Não. O cara vai preso porque não paga multa de carro. Por que as nossas coisas estão aqui fora? Isso é complicadíssimo. Ele não paga multa de carro e aí ele é simplesmente preso. Não Simplesmente podemos ficar preso. aqui essa noite. É bem difícil a situação Ouviu o dele. que eu Né? disse? Vamos embora. E é como posso dizer, não é um motel, não, é uma casa, é um aluguel, que ele, tipo uma kitnet, bem baratinho. E essa é uma das partes mais emocionantes, onde ele tá no metrô, né? E ele não consegue passar uma noite num dormitório, né? Vou apertar a pausa aqui. Ele não consegue uma noite num dormitório e vai com o filho dele pro metrô dormir. Aí a cena é bem impactante, porque o filho já tá cansado de ficar rodando. E aí ele tenta criar um ambiente mais lúdico, fica brincando com ele, tentando trazer um caráter mais tranquilo, né? A palavra nem é boa, né? Tranquilo, mas Eu vou dizer que eu não sei. maleável, mais saudável, mais palatável para o menino conseguir digerir Que eu tudo o sei que ele estava achar a passando. resposta. E eu Dá uma olhada vou nisso. achar a resposta. Essa vai ser a Bíblia de vocês. Vocês vão comer com ela. Antes de chegar no metrô, ele já tá aí no processo seletivo, né? Tipo, nenhuma circunstância boas para estudar, né? Nenhuma. Tipo, Lotação a esgotada. luz acabando, enfim. Não tem mais quartos. Aí, ó. Não, Não consegue dormitório. Infelizmente, pessoal, já encerramos. Pô, não tem onde dormir. O menino cansado Não é já. uma máquina do tempo. Nós só temos que apertar esse botãozinho preto bem aqui. Olha ao seu redor. Olha Essa só parte quantos emociona. dinossauros. Nossa. Pega suas coisas. Pega suas coisas. Nós temos que encontrar um lugar seguro. Que lugar? Nós precisamos de uma caverna. Aqui. Vem. Anda, entra rápido. Pesado essa parte. Rápido. O menino, pessoas batendo na porta para entrar no banheiro. Ele não pode dormir, o menino precisa dormir. É muita resiliência, muita casca sendo formada nele. E aí eu vou dar uma adiantada, porque o processo é incrível, mas é longo. Ele sofre muito. E aí vem essa parte que ele recebe a notícia boa do Eu chefe, pensei né? em usar uma camisa nova hoje, mas afinal hoje é o meu último dia. Obrigado. Nós agradecemos. Mas use uma amanhã, tá bem? Porque amanhã será o seu primeiro dia. Então, bem-vindo. Tempos depois de iniciar sua carreira na corretora Dean Witter, Chris Gardner abriu sua própria corretora. Aí você tem que assistir esse filme. Agora é você precisando ser alimentado por esse filme pelas lentes de Romanos 5. Lembra, capítulo 5, versículo 3. Vou ler de novo para você beber desse filme de uma forma melhor. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. O caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará. Porque a esperança é Jesus Cristo. Eu resumo dizendo, a esperança é Jesus Cristo. Talvez ali no filme não seja a figura clara, porque apesar de vê-lo na igreja e tudo mais, fala muito mais sobre a capacidade de resiliência dele.
Mas quando nós apontamos para as nossas vidas, nós vemos que não dá para apoiar a nossa vida na força do nosso braço. Sozinho não tem como, não tem condições. Como ele também sozinho não conseguiu nada. Foi o Senhor Jesus Cristo que o levou a superar todas as coisas. Mas nós que podemos ter esse privilégio de olhar a história de uma pessoa, uma biografia de uma pessoa, pelas lentes de Jesus, pelas lentes da Bíblia, nós percebemos que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Apesar das circunstâncias complicadas que eu e você passamos, o Senhor está cuidando da minha vida e da sua vida. Tem um propósito em tudo. Tudo o que você está passando de difícil, de circunstância complicada na sua vida, Deus tem um propósito. Deus está escrevendo a sua história e a sua história vai abençoar outras pessoas. A questão toda é a gente conseguir ter essa visão, conseguir ter essa realidade nos nossos corações. Saber que tem um propósito nos anima, nos fortalece. A nossa esperança é Jesus Cristo. Mas todo esse processo gera caráter aprovado. A perseverança gera o caráter aprovado. O caráter aprovado gera a esperança. Porque quando nós temos um caráter aprovado pelo Jesus, pelas circunstâncias, né, pelas pancadas da vida, nós somos fortalecidos. Nós somos cada vez mais estruturados com aquela expressão costas largas, né, para sustentar o peso. Mas na verdade, o fardo, quando está em Jesus, fica leve. Então eu convido você a ser abençoado assistindo esse filme, lendo Romanos 5, olhando para a sua vida, olhando para Jesus e tirando uma linda lição, sabendo que a nossa esperança está em Jesus. Esse é o nosso filme, nosso primeiro filme de estreia. Espero que você tenha gostado. Assista esse filme. Além de assistir esse filme, siga a minha página para você poder receber outros vídeos. Se você gostou, comenta, faz o seu comentário e dê suas dicas. Ah, eu achei muito longo. Vamos ver se ficou muito longo. Vou encurtar um pouquinho, mas o seu feedback é muito importante para mim. Então, um beijão, fica para a próxima. Não esqueça de seguir minha página no Instagram, isso me ajuda muito para poder ter uma noção de quantas pessoas estão seguindo. Enfim, essa repercussão é muito importante para mim. Então, para você também receber os novos vídeos, fica essa dica. Um beijão, um abraço, Deus te abençoe.